Agora, o que pega para o São Paulo é essa questão do Calleri, né? Essa questão do Calleri é muito significativa para a produção ofensiva do São Paulo, que é o que o torcedor tricolor espera também. hoje, né? A saída de bola do time de São Paulo como o Beraldo. O Beraldo sai outra. num momento que ele estava tão bem, né? O Alan Franco tá bem, conseguiu resgatar, mas para mim não passa uma confiança a ponto de chegar num jogo decisivo de Copa do Brasil e confiar 100% nele. Eu acho que há uma perda em relação à saída de bola. Chegou o dia, São Paulo e Palmeiras aí se enfrentando pela Copa do Brasil, jogo de ida no Morumbi lotado, vamos estar trazendo para vocês as últimas notícias do São Paulo sobre o jogo, provável escalação, quem vai jogar, quem não vai, o caminhão de desfalques que o São Paulo tem aí, e também sobre o mercado da bola, São Paulo contratando aí jogador em definitivo, o Beraldo vai embora, vai ficar, vai ser na próxima janela, vamos estar falando sobre isso aí também, tá? E também, como eu falei, sobre a imprensa aí, né, repercutindo esse clássico de hoje, o jogo de ida da Copa do Brasil, tá? Jogo importante, esse Palmeiras chorando aí com a arbitragem, por causa do jogo do ano passado da Copa do Brasil, último jogo aí, os caras chorando aí por causa do jogo com o Atlético Paranaense. Vamos estar acompanhando as notícias do São Paulo, tá? Você que tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, que é muito importante, tá? Assiste o vídeo completo, o vídeo tá muito bom, tá? O vídeo tá muito bom, pra você ficar por dentro aí de tudo sobre esse jogo aí do São Paulo e das últimas notícias aí também, tá? Então se inscreve, deixa o like, que é muito importante, bora pro vídeo. Mata-mata entre São Paulo e Palmeiras, tendo o Abel Ferreira como técnico do Palmeiras, não é exatamente uma novidade, né? E há muito equilíbrio no confronto. No Paulista de 2021, São Paulo, então dirigido pelo Hernan Crespo, deu São Paulo empatou no Allianz Parque, decidiu no Morumbi vencendo por 2-0. São Paulo foi campeão paulista. Na mesma temporada, e ainda com o Hernan Crespo, o São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Libertadores pelo Palmeiras. Empate no Morumbi, vitória do Palmeiras no Allianz Parque. No Campeonato Paulista do ano passado, o São Paulo largou melhor, fez 3-1 na ida, perdeu de 4-0 na volta, aí já o São Paulo do Rogério Ceni. Na Copa do Brasil do mesmo ano, polêmica arbitragem no jogo do Allianz Parque, o São Paulo passou nos pênaltis do Palmeiras, venceu no Morumbi, perdeu no Allianz Parque, portanto, são duas classificações para cada um, consequentemente, duas eliminações para cada um. Agora vamos ter o desempate aí nesse quinto mata-mata recente entre os dois. Recente, eu digo, sempre tendo o Abel como o técnico palmeirense, Abel de tantas conquistas pelo verde. Os dois bastante desfalcados, né? Muito. Sim. Então, o que pauta esse confronto são os desfalques também. Isso dá uma desfigurada, né? O São Paulo com mais desfalques, em números, São Paulo em números, o São Paulo tem mais, né? E o último que entrou nessa lista de desfalques foi o Calleri. Sim. Né, com dores nas costas. Na verdade, o último que entrou, o Calleri se machuca contra o Tigre. Isso. No treino do dia seguinte, o Beraldo vai subir de cabeça. Fora e aquela também. contusão de basquete, Brelê. Ele caiu, o pé virado, em cima de um menino do sub-20. Quem tá fora? Vamos passar a lista pro fã de esporte que não tá sabendo. Calleri, Ferrarese, Thales Costa, Moreira, Igor Vinícius, Galopo, Erisson, o Pato, que já estava, né, tá nesse processo de transição, o Beraldo, que se machucou, esse foi o último, e o Michel Araújo. Pelo lado do Palmeiras, tem Atuesta, Jailson e Zé Rafael, Arthur, que já defendeu o Red Bull na Copa do Brasil, né, não pode jogar, e o Abel Ferreira, que ainda está suspenso. O São Paulo tem até mais desfalques, por exemplo, o Wellington Mas ainda já há não mais voltou. tempo, né? Não, o Wellington já tá. É possível que até fique no banco de reservas hoje. Eu não vi eles serem relacionados. Ele tá entre os O Erisson, a mesma coisa. O Toro não completou 5 jogos ainda pelo São Paulo, o Brelê. O Toro só brilhou contra o Tigre. Jamais tinha apresentado qualquer tipo de problema muscular. Por isso é um touro, né? Não, mas no São Paulo... Chegou e já apresentou. No segundo jogo já teve um problema e não conseguiu sequência. A partir daí. Mas dos times que vinham jogando, são 3 baixas de cada lado. Sim. Zé Rafael Arthur e Rony por lesão. O Rony muito provavelmente, assim como o Calleri, os dois não são desfalques confirmados, mas são dúvidas tendências certas. fortíssimas. Eu acho muito improvável que qualquer um dos dois vá a campo. E o Arthur pela questão contratual. Do São Paulo, Beraldo, Michel Araújo e Jonathan Calleri. São muito sentidos mesmo os desfalques. Breler, dá para dizer quem que perde mais? O São Paulo perde mais. Porque o São Paulo não tem uma reposição ao Calleri
Por mais que o Juan tem feito bons jogos. Fez um pelo ótimo São jogo Paulo, contra o Fluminense. Jogador de muita movimentação, mas para esse definidor... Ele joga nas três à frente, né? Sim, então, ele dá mais versatilidade ao ataque, mas não é uma reposição natural. Não. O time perde muito sem o Caleri, até pelo que ele representa, a idolatria, o tamanho do cara para um jogo dessa importância. Então eu vejo que o Palmeiras... O São Paulo tem uma enorme dificuldade de fazer gol sem o Caleri. E o Palmeiras tem uma margem maior de mexer ali. O Abel pode contar com o Endrick. O Endrick bem, contra o Atlético Paranaense, teve personalidade depois de perder o pênalti. Aí a gente está vendo imagens do jogo do Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras derrotou o São Paulo por 2-0, um jogo em que o São Paulo teve muito mais o controle do jogo do que o Palmeiras, mas perdeu, né? E o realista em forçar erros dos adversários. Então, nesse jogo contra o São Paulo, ele consegue forçar um erro com o time titular, nesse gol do menino que a gente está vendo, e depois, já com o time mexido, com Breno Lopes e Endrick, ele também força um erro, porque é um time muito entrosado. E mesmo que os jogadores do banco não sejam do mesmo nível ou não tenham o mesmo encaixe na equipe do Abel Ferreira, os caras sabem a mentalidade, eles sabem como o técnico gosta de jogar. Então, por tudo isso, por essa margem, o maior tempo do Abel, o domínio que ele tem da equipe, eu vejo que o Palmeiras consegue ter um conforto maior para superar os desfalques do que o São Paulo. Tem um confortinho aí, mas tirar o Arthur do time hoje não é agradável, né? E nesse sentido, o São Paulo também pode sorrir. Não ter o Arthur... costuma jogar bem pra caramba contra o São Paulo. E o momento, Arthur, né? Desde o Hélio. Para o time do Palmeiras atual, realmente o Palmeiras tem mais de onde tirar em relação ao Arthur do que o São Paulo em relação ao Caleri. Exemplo do Zé Rafael, que sai entre o Richard Rios, que tem jogado muito bem também, né? São aquelas mágicas O do Richard Abel. é que assim, o Zé Rafael eu acho que é o pulmão do time do Palmeiras. E por melhor que o Richard Rios tenha entrado no time do Palmeiras, eu acho que é uma baixa muito considerável. E eu não vejo as opções de frente do Palmeiras, à exceção do Endrick. E mesmo assim, o Endrick deu uma ressurgida, que é absolutamente normal nesses últimos jogos. Começou a ressurgir aí. Exatamente. Baita gol, por sinal. Ele foi muito rápido ali no raciocínio e na execução. Eu não vejo a reposição do Palmeiras assim tão boa, não. Mas o Luiz Guilherme jogou bem. É um jogador... Mas aí é que daí você começa um jogo desse, com 50 mil pessoas no Morumbi, com dois meninos, Luiz Guilherme e Endrick. Mas aí você pode mudar o seu sistema de jogo. Você pode jogar no 4-4-2 ao invés do 4-3-3. O Abel tem peças... Pode jogar até com 3 zagueiros. O Abel tem peças. O Luan ali jogando de volante, como já atuou. É uma opção. Você libera o Richard Rios um pouco mais... E o Gabriel Menino empate também. é resultado para o Palmeiras. Sim. Quando o Mike falou vamos sair com um grande resultado ou com um bom resultado, ele está considerando o empate como um bom resultado para o Palmeiras decidir na volta. Sem dúvida. Então, nesse sentido, agora o que pega para o São Paulo é essa questão do Caleri, né? Essa questão do Caleri é muito significativa para a produção ofensiva do São Paulo, que é o que o torcedor tricolor espera também. hoje, né? A saída de bola do time de São Paulo com o Beraldo. O Beraldo sai outra. num momento que ele estava tão bem, né? O Alan Franco tá bem, conseguiu resgatar, mas para mim não passa uma confiança a ponto de chegar num jogo decisivo de Copa do Brasil e confiar 100% nele. Eu acho que há uma perda em relação à saída de bola. Sim. E acho que há uma preocupação grande com o Alan Franco em campo na bola aérea. Ainda mais contra um time como o Palmeiras, que é fortíssimo na bola aérea. E não é aquele cara que teve uma sequência de falar, vamos apagar os erros, as falhas do passado. Ainda deixa esse ponto de interrogação. Ele entrou muito bem contra o Atlético Paranaense, quando o Diego Costa se machucou. Mas assim, talvez tenha sido o melhor jogador em campo. Salvou gol em cima da linha e tal. E fez um bom jogo contra o Fluminense, um jogo seguro contra o Fluminense. Mas é um recorte pequeno. Diante das instabilidades. Ainda cheira a exceção, né? E a gente exceção. E a gente sabe que o Arboleda é um baita zagueiro. Sim. Mas as grandes falhas, as falhas do gol do Palmeiras passam muito pelas decisões dele em campo. Mas foi um jogo atípico, né? Atípico, mas sentiu. Mas porque o Palmeiras força justamente nesses caras. Ele identifica muito bem quem sai jogando, na hora certa de fazer pressão no cara que tem a bola e não tem a saída tão segura. Então isso aconteceu no Clássico do Brasileiro e tende a acontecer de novo mesmo com o Palmeiras modificado. E a coisa do bastidor, quanto que a eliminação do Palmeiras no ano passado, do jeito que foi, ali naquela imagem de VAR que não foi verificada, pode pesar no jogo de hoje? Ainda mais depois de tudo que aconteceu de domingo para cá, a partir da coletiva do João Martins, com um protesto de alguns torcedores do Palmeiras em frente
a série da CBF no Rio de Janeiro. Protesto até bem-humorado, vai. A preocupação maior, Plihal, é em relação a como a arbitragem vai entrar para esse jogo. E que escolha de arbitragem, né? Os caras gostam de confusão. O Braulio foi escalado para esse jogo. Ele nem tá Hilton, nem Klaus, nem Daron. Vamos de Braulio. E no VAR tá a Daiane Muniz. A Daiane Muniz é FIFA, mas a minha preocupação maior é como os jogadores vão também saber provocar isso na arbitragem, porque já há uma pressão muito grande. Tem erros significantes em relação a esse confronto na Copa do Brasil passada, né? Então, como é que a arbitragem entra para fazer esse jogo? Pressionada. Como é que os jogadores vão? Porque jogador também sabe lidar com esse tipo de pressão e jogar para a arbitragem. Se por uma eventualidade favorecer o São Paulo, vai ter barulho. Vai. E se favorecer o Palmeiras, talvez mais barulho ainda. Porque Fala a época do outro barulho. A grita, Foi o outro barulho. a grita deu certo. Vamos gritar também. É. E aí a confusão tá Tá instaurada. fácil a vida do Braulio? E tem a volta. E tem a volta ainda. Então, esse é um jogo que, Tá talvez mais difícil ainda. até se houvesse de fato intenção das duas comissões técnicas de melhorar o futebol brasileiro, de tornar esse ambiente mais saudável, a orientação hoje deveria ser foco total no futebol. Foco em tentar fazer um grande jogo. Mas sabemos que tanto o Dorival, que é um cara velho de futebol, conhece muito dessas entrelinhas, sobretudo a comissão do Abel, a forçada que dá. Verdade seja dita. Hoje mais... É raríssimo o Dorival falar de arbitragem. Não, é raríssimo, mas é um técnico também, nem tanto ele, mas muito a comissão. O Lucas Silvestre, filho do Dorival, também É mais irritadíssimo. Fala muito ali com a arbitragem, falou bastante no Clássico do Brasileiro, até chegaram a ensaiar ali um princípio de discussão das duas comissões técnicas. Então, Viu, professor? Eu queria ver o Breler Pires, auxiliar técnico ou diretor de futebol. Ele ia ser... Eu sou Low muito... profile. Ele é Queria quietinho, ser essa civilidade. Ele é tranquilo. Eu sou muito tranquilo. No time da ESPN, eu que separo briga, vou acalmar os ânimos. É Sim. sério. Mas eu vejo que hoje deveria ser um jogo em que a gente exalte o bom futebol. Até porque o São Paulo também já mostrou que mesmo em condição de inferioridade, desfalcado, com um elenco que não tem tantas opções como o do Abel, consegue fazer um jogo de igual para igual. Hoje o aliado, o importante aliado do São Paulo, vai ser o São Paulino, né? Vamos ter Mais uma vez, né? mais de 50 mil pessoas no Morumbi. Isso faz diferença. É só você pegar o histórico retrospecto recente de clássicos de uma torcida só. O mandante leva uma vantagem ampla, né? Isso envolvendo os três da capital aqui, né, professor? Não, o Morumbi tem sido um trunfo do São Paulo já há várias o Dorival só não conquistou os 3 pontos no Morumbi desde que chegou nesse jogo contra o Palmeiras que a gente viu as imagens agora há pouco. Todos os outros jogos foram vencidos. Não, e o fato de ter torcida é algo que deveria influenciar só o campo, os jogadores, na motivação, do lado do Palmeiras, de querer ganhar mais uma vez com o Morumbi lotado, e não para ambiente externo, não para pressionar a arbitragem, não para criar também, ajudar nessas narrativas. A gente quer que a arbitragem seja justa, que a gente não tenha erros. Ele já O Nobel perdi. da Paz ali, ó. Já perdi a esperança disso. Qual foi o último dirigente, técnico, jogador que levantou essa bandeira? Mas se Qual a foi gente- o último? mas se a gente tiver- Não lembro. Mas se a gente tiver uma boa Já arbitragem... já teve isso, professor? Já teve? Todo mundo puxa para sua sardinha. Mas o- Sempre. A sardinha para sua brasa. Mas Sempre. erros grosseiros, como aconteceu, e a gente precisa pontuar, o jogo lá no Allianz teve um erro a favor do São Paulo. E isso gerou a grita do Palmeiras. E com razão, porque para mim, na minha visão, foi um erro. Se não tiver o erro, você não dá essa munição também para que a gente tenha esse Para mim círculo foram 2 vicioso. erros no mesmo lance. Para mim Sim, não foi 2. pênalti no Caleri e não foi verificado ali. Exato. Na verdade, a gente não sabe se esse segundo erro realmente ocorreu, porque a gente não teve a imagem. Mas no visual, É. parece evidente. Vamos ver as prováveis escalações de São Paulo e Palmeiras? Bora. Começando pelo dono da casa. Vamos lá, Leãozito. Telinha do provável São Paulo para o jogo de logo mais 19h30 no Morumbi. Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista, aí com certeza absoluta. Assim como é certeza que Pablo Maia, melhor jogador do São Paulo nessa temporada, Gabi e Neves Gabi também, Neves serão Bem. os volantes. Aí começam as dúvidas. Aí eu diria que certo, daí pra frente é só o Luciano. Eu não cravo que o Rato comece o jogo. Também não.
Rodriguinho eu acho pouco provável que comece. Até porque não quando cravo teve que a o chance- Nestor comece o jogo, embora ache que seja uma tendência. E nem que o Juan comece o jogo, embora também ache que seja uma tendência. Mas então quem joga lá? Porque você acha que não começa o Rato e que provavelmente não começa o Rodriguinho? Não, o Rato eu acho que tem possibilidades. Tá. Quer voltar? A gente pode voltar para a escalação de São Paulo? Só rapidinho para... O Rato eu acho que ele tem mais Então chance entre de Rato e começar do que Rodriguinho, o Rodriguinho. você tá no Rato. Eu acho que tem mais chance. Que o Rodriguinho, quando saiu de titular, não foi tão bem Foi como entrando no foi jogo. substituído no intervalo contra o Fluminense. E o Rato tem a coisa da bola parada num jogo assim, que pode ser tão equilibrado, isso pode fazer mais diferença do que um jogo comum. Pra chutar, é puro chute mesmo. Eu acho que seria... Eu acho que seria essa escalação mesmo que a gente colocou. Com o Rato. Com o Rato. Porque o Rodriguinho tá no parênteses. O restante eu acho que seria... Você poderia até pensar... Marcos Paulo para começar, acho pouquíssimo provável. David para começar, de repente um cara que pudesse machucar mais a zaga do Palmeiras, mas também não acho que vai acontecer. Quem pode pintar aí, que o Dorival gosta muito, também é o Alisson. Alisson Pode também. ser uma opção. Eu acho que ele vai de Alisson. Pode ser mesmo. Para desespero de muitos Mas você acha que vai de Alisson no lugar do Rato ou do Nestor? Rato. Do Rato? Não. Começar com o Alisson? E o Foi como Alisson... ele jogou contra o Palmeiras, né, na primeira vez. O Dorival Júnior, ele leva em consideração a resposta que a arquibancada dá à escalação. Sabe aquele momento que... Sim. Então não sei o quão impopular não seria você começar um jogo desse com Alisson e Nestor. Duplamente impopular. Dois jogadores que nesse momento a torcida não morre de amor. O Alisson começou o jogo, o clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, lado direito. Sim. Mas o Dorival foi muito criticado pela escalação do Alisson. Olha lá o Palmeiras, ó, provável. Hora de falar da compra do Ferrarese. Tá tudo certo, o martelo está batido, está sacramentada a compra do Ferrarese pelo São Paulo. Tudo certo entre o Grupo City, o jogador, e o São Paulo. E a compra vai ser definitiva. Mas como é que vai acontecer isso? O São Paulo aumenta o tempo de empréstimo do jogador agora com o City, né? Ele continua com um vínculo com o City, e aí ao final desse empréstimo, o São Paulo tem uma obrigação de compra. Só que o São Paulo, dentro dessa negociação, e até pelo fato dele ter tido essa lesão e ter perdido muito valor de mercado, o que antes valia 6, hoje o São Paulo vai pagar 4 milhões de euros. Esse valor ele vai ser parcelado ao longo dos 3 anos de contrato. Ou seja, o São Paulo só vai começar a pagar no ano que vem, quando o contrato estiver em vigência. Então o São Paulo compra o jogador e empurra a dívida lá para frente, né? Esperando ter uma condição melhor financeira para fazer essa operação. É um São Paulo que entende que a diminuição do valor de mercado e você diluir ao longo dos 3 anos de contrato que ele vai assinar, dá uma margem bacana financeira para você poder se programar e se planejar para essa compra. São Paulo bateu o martelo muito em função do desejo do jogador, que está muito adaptado. Então, assim, houve uma vontade muito grande no Ferrarese em querer ficar no São Paulo. E o São Paulo também se vê satisfeito, né, com o Ferrarese, que era um cara que vinha já se destacando muito, vinha ganhando espaço, aquela coisa de ganhar uma liderança na defesa do São Paulo. O São Paulo também fecha com o Ferrarese, compra o Ferrarese porque sabe que pode perder o Beraldo. Não nessa janela de meio de ano que vai abrir, mas porque o jogador está machucado e tem pouco tempo, entre aspas, jogando no time principal. Mas na próxima janela, na janela de fim de ano, isso independentemente do que o São Paulo conquistar de resultado nesses campeonatos que está disputando. Às vezes o jogador está se destacando mesmo, o São Paulo não ganhando nada, vem ali o mercado europeu e leva o jogador, que é o meio da temporada do mercado lá da Europa, né? Melhor dizendo, do calendário lá da Europa. Mesmo assim, existem times, existem clubes europeus que fazem alguns ajustes no elenco e acabam contratando jogadores jovens. Você vê o Vitor Roque, por exemplo, fechou com o Barcelona, mas ele só vai se apresentar no final do ano aqui, meio da temporada lá na Europa. Então
Então é uma situação que o São Paulo já está prevendo que pode acontecer com o Beraldo, e aí você tendo uma venda do Beraldo, seja nessa próxima janela do fim do ano ou na outra janela de meio de ano, que aí é o reinício de calendário lá na Europa, ele sabe, né, o São Paulo sabe que o Beraldo vai ser sempre um ativo ali, um jogador que vai despertar o interesse desses clubes europeus. A compra do Ferrarese também é uma maneira de você se precaver, já que o São Paulo sabe que vai vir um assédio muito grande para o Beraldo e que dificilmente vai conseguir segurar esse jogador, que sem dúvida nenhuma o Beraldo, pelo que tem jogado, né, pelo que tem chamado a atenção, vai ser bola da vez das próximas janelas aí de transferência. Um pelo outro, vamos dizer assim, ou os dois até mesmo, quem sabe, atuando juntos, né? É uma possibilidade? É uma possibilidade, né? Se você compor ali com uma defesa com 3 zagueiros, pode ser ali que Beraldo e Ferrarese são canhotos, possam jogar juntos, né? Do outro lado, você tem o Arboleda, além do Alan Franco, que está chamando muita atenção do técnico Dorival Júnior. Então, o São Paulo deixando a sua defesa forte, mas claro, pensando também no longo prazo, num planejamento das próximas janelas. Certo?